Muito bem, Luiz Fernando. Nós estamos aqui, você está em Recife, eu estou em Matão. Nós estamos numa live para a Sociedade O Consolador de Araraquara, no interior de São Paulo, e nós definimos o tema hoje muito oportuno, muito atual: pandemia, governança global e mundo de regeneração. A palavra pandemia, a expressão pandemia, muito conhecida atualmente sob vários ângulos, sobre vários aspectos, nos aspectos da saúde, da vacinação, dos cuidados, dos desdobramentos, inclusive o número elevado de mortes, não só no Brasil, mas no planeta, neste mais de um ano. A pandemia forma um quadro específico que também pode ser analisado à luz do Espiritismo, e muitos de nós temos feito análises doutrinárias sobre esta palavra pandemia, que cabe num contexto gigantesco, lúcido para todos nós. Mas nós acrescentamos no tema aí governança global e mundo de regeneração. A expressão mundo de regeneração é outra expressão que nós, os espíritas, temos utilizado bastante, abordado, trazido considerações, inclusive do livro A Gênese, estudando capítulos do Livro dos Espíritos. E a palavra governança global, que cabe tanto do ponto de vista da administração humana, mas do direcionamento espiritual também, que conduz a vida planetária, propõe a todos nós, Luiz Fernando, uma análise gigantesca, embora o nosso tempo não seja tão gigante assim, mas nesse espaço que vamos desenvolver o assunto, nós podemos trazer uma contribuição muito interessante, despertando aí a curiosidade, a atenção, o interesse pelo estudo para os nossos amigos conectados. Então, Luiz Fernando, você, como farmacêutico também, com formação como farmacêutico, e também como psicólogo, você que tem se especializado nesses estudos, como é que nós podemos compreender, Luiz Fernando, as infecções virais? E eu emendo aqui uma outra pergunta: como compreender esse conceito de pandemia, já que nós colocamos aí no título uma expressão bem ampla? Do ponto de vista daquela ciência chamada saúde pública, que está acoplada a uma outra área chamada epidemiologia, que estuda exatamente o adoecimento em grandes grupos humanos, a gente pode entender que existem várias formas de classificar o momento em que uma doença se espalha no agrupamento humano. Quando a gente tem uma situação que ocorre em focos em lugares isolados, a gente diz que há um surto, por exemplo, um surto de uma determinada bacteriose ou virose. Bacteriose é uma doença provocada por uma bactéria, virose é uma doença provocada por um vírus, né? São dois tipos de micro-organismos, ou micróbios, como a gente diz popularmente. Então, um surto de uma determinada bacteriose, uma determinada virose num hospital ou numa escola. É um local específico, mais isolado. Quando isso acontece, né, esse processo de infecção, num agrupamento humano um pouco maior, por exemplo, num bairro ou em vários bairros de uma cidade, a gente diz que existe um fenômeno endêmico, é uma endemia. Quando acontece num estado inteiro, em vários estados de um país, a gente pode dizer que é uma epidemia. E quando acontece, ou mesmo em vários países de um determinado continente, depende do tamanho dos países, né? E quando acontece em vários continentes, em vários países ao mesmo tempo, cobrindo uma grande região da Terra, a gente dá o nome de pandemia. Então, pandemia é a palavra utilizada para um processo de infecção que é muito mais amplo, que cobre uma região maior, cobre agrupamentos humanos mais dilatados. Por isso é que a expressão atual, para a atual infecção que a gente assiste, né, acontecer na Terra, na face da Terra, a expressão adequada é pandemia, e não epidemia. Teve algum outro aspecto? Não sei se eu deixei escapar. Você falou sobre as infecções virais e um conceito de pandemia. Você quer acrescentar alguma coisa sobre a visão espírita nesse conceito que você deu e sobre a questão das infecções? Você quer acrescentar isso? Quero. Sobre a questão das infecções virais, biologicamente falando, a gente tem um micro-organismo, eu já falei que é um vírus, que para alguns cientistas é um ser vivo, seria o ser vivo mais simples que existe na natureza. Para outros cientistas, ele não é um ser vivo. É uma partícula que é composta por um pedaço de proteína
que tem acoplada a essa proteína, existe uma capa, aliás, um pedaço de material genético, melhor dizendo, recoberto por uma capa de proteína. Então, esse material genético dá a identidade genética desse micro-organismo. E essa capa de proteína facilita a penetração do vírus numa célula, para que esse vírus possa infectar. Nos anos 80, Orson, foi publicado um livro que usa uma metáfora muito interessante para descrever um vírus. O livro era Piratas da Célula. Olha que interessante. O vírus é isso mesmo, ele é um pirata. Ele vai, invade uma célula de um organismo qualquer, como um organismo humano, e ao penetrar nessa célula, o vírus utiliza o material dessa célula para poder se replicar. Então, como se alguém entrasse numa casa em construção, que tivesse lá uma pilha de tijolos, que tivesse lá um monte de areia e sacos de cimento, para que o dono da casa pudesse fazer uma reforma, e esse indivíduo roubasse esse cimento, essa areia e esses tijolos para construir a sua própria casa. É isso que faz um vírus. Ele rouba o equipamento, né, de aminoácidos, o equipamento proteico, enzimático dessa célula, que ele invade para que ele possa se reproduzir, se replicar, estourar a célula e sair por aí se espalhando pelo restante do organismo. Então, isso é o que é um vírus. Do ponto de vista espiritual, a gente tem na literatura espírita várias informações que dão conta de que um vírus se fortalece através da energia psíquica das pessoas que compõem os agrupamentos humanos. Então, no momento em que nós temos uma conduta voltada para a violência, uma conduta que se afasta do ideal de amorosidade, uma conduta que depõe contra o ideal da fraternidade, a organização coletiva voltada para a elaboração de uma sociedade mais justa, mais igualitária, a produção social de miséria, a utilização da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio para práticas que são autodestrutivas e práticas que também destroem o outro, a violência, o uso de drogas, a prática da criminalidade, todo tipo de vícios que se afastam da ideia da construção gradual da virtude na nossa alma, tudo isso faz com que nós elaboremos matéria mental, que é a expressão que André Luiz utiliza, tanto no livro Mecanismos da Mediunidade, quanto no livro Evolução em Dois Mundos. E essa matéria mental viciosa, ela vai entrar em contato com o vírus, e aí ocorre uma sintonia entre a vibração do vírus e a vibração psíquica das pessoas. Isso fortalece o vírus. Inclusive, deixa uma pessoa com uma imunodepressão ou imunossupressão, uma redução no funcionamento do sistema de defesa. E o indivíduo fica mais suscetível a se tornar alvo daquele vírus, porque a vibração do vírus entra em sintonia com a vibração do próprio indivíduo. Quando eu estou falando vibração, não é algo que a microbiologia, que a virologia conhece. Eu estou falando daquilo que a literatura espírita nos fala. Estamos no domínio psíquico, né? No domínio da energia psíquica, de energia que existe em outras frequências na natureza que ainda não foram detectadas pela ciência. Então, à luz da doutrina espírita, é isso. A gente tem o pensamento de seres humanos fortalecendo a capacidade viral de infectar, a capacidade viral de se transformar para resultar em mutações novas. A gente tem ouvido essa palavra, Orson, né? Uma nova variante surgiu. O que é uma variante? É um vírus que mudou a sua constituição. Pode haver uma mudança muito drástica ou pode haver uma mudança leve, mas o suficiente para construir no vírus uma outra característica. Por exemplo, um vírus mutante, ele pode se espalhar com mais facilidade nos agrupamentos humanos. Ou o vírus mutante pode aumentar sua letalidade, a capacidade de produzir a morte nas pessoas. Então, esse surgimento de variantes, Orson, de mutações, também é proporcionado pelos pensamentos humanos que estão fora da sintonia do sentimento de amorosidade. Então, por aí a gente vê que, à luz da doutrina espírita, a pandemia e as infecções virais têm a contribuição pessoal e a contribuição coletiva. Estou lembrando aqui também o espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira. Ele tem um livro muito interessante chamado Nos Passos da Vida Terrestre, onde ele vai falar a respeito do corpo. É um texto muito interessante, nas bênçãos do corpo físico. Anote aí, se você tem interesse em estudo, para ler essa obra, Nos Passos da Vida Terrestre. E lá no capítulo Nas Bênçãos do Corpo Físico, Orson, Raul Teixeira, aliás, Camilo usa uma expressão muito interessante.
Cada doença tem a grife espiritual do sujeito que adoece. A grife. A gente não tem a grife, né, relativa à moda. Então, uma pessoa pode adquirir um vírus, mas jamais essa pessoa vai responder a esse vírus e desenvolver sintomas ou não desenvolver exatamente do mesmo jeito que outra pessoa. Porque o todo psicobiológico, o todo energético daquele sujeito, daquele indivíduo, jamais será igual a qualquer outro tipo de sujeito. Porque a nossa singularidade espiritual não permite que haja essa identidade. Então, as doenças têm a grife espiritual do indivíduo que adoece.